Olá, para quem não me conhece, meu nome é Pamela Vitório e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, gente, estarei falando sobre qual é o melhor açúcar. Para quem não sabe, eu sou nutricionista, ok? Vai fazer quase 2 anos que eu já estou formada, me formei lá na FABA. Enfim, vamos lá. Os açúcares mais conhecidos pela população. Nós temos aqui o açúcar cristal, o açúcar refinado, o açúcar mascavo, o açúcar de confeiteiro e o açúcar demerara. E por que eu estou fazendo esse slide? Porque muitas pessoas, eu escuto muitas pessoas falando, principalmente na internet ou no consultório, que trocou um açúcar refinado pelo mascavo porque tem mais nutrientes, ou porque trocou o açúcar refinado pelo demerara porque tem mais nutrientes, ou porque o açúcar refinado é o pior, e entre outras coisas, porque ele não tem tantos nutrientes, ou vitaminas, minerais, nutrientes. Então, assim, hoje eu vim aqui mostrar pra vocês qual é a quantidade de cada um e comparar com vocês, ok? Então, primeiro vamos falar um pouco sobre o açúcar cristal. Aqui eu coloquei essa parte aqui praticamente não tem, tipo, meu Deus, grande importância, assim, principalmente para quem não é leigo, para quem é leigo, mas eu vou dar uma lidinha aqui para vocês. O açúcar cristal tem alta polarização, 99,3 a 99,9. O seu processo, sistema de clarificação, é mais eficiente. O que é polarização? As rotações na escala são designadas como graus sacarimétricos ou desvio polarimétrico. De acordo com a ICU-MSA, a sacarose quimicamente pura corresponde a 100 sacarimétricos. O açúcar cristal branco são empregados. Então, eles são adicionados o leite de cal e a nitrito sulfuroso, tá? Então, o açúcar cristal ele vai receber esses dois ingredientes. O anitrito sulfurado, como que ele é obtido? Por meio da combustão do enxofre mineral. Já o açúcar, na sua forma cristalina, ele é produzido sem refino, tá? Então, ele é esse açuquinho aqui, ó. Esse tipo de açúcar é muito utilizado para fazer bebidas, para fazer biscoitos, é mais utilizado na parte da confeitaria, ok? Já o açúcar refinado, ele é mais utilizado pela população, né, na parte doméstica. Sua cor é branca, seus grãos são finos e tem uma ótima e rápida dissolução. Porque você coloca, vou dar um exemplo, você coloca em um suco, ele já dissolveu. Ele não demora para fazer a sua dissolução, tá? É utilizada para confecções de bolos, recheios, coberturas, para fazer adoçar o açúcar, um chá, um café, é muito utilizado. Esse açúcar é puro, sem corantes, baixo teor de umidade. Isso significa que ele não vai ficar empedrado. A gente vai observar em um outro açúcar que ele fica empedrado. Características do açúcar: pureza é leve, sua cor é branca e uniforme. Então, ele não tem variações de cor, tá? No açúcar refinado. Estamos aqui com o açúcar mascavo. É um açúcar bem úmido e de cor amarronzada. Então, a gente pode perceber aqui que no açúcar refinado, ele não empedra. Já aqui no açúcar mascavo, a gente pode perceber aqui que ele tem algumas partes que estão empedradas. Por quê? Porque ele é úmido, tá? A sua cor é amarronzada porque ele vem da parte do melado, né? Mas a gente vai chegar nessa parte. Então, esse açúcar não passa pelo processo de branqueamento, assim como os outros açúcares. A cristalização é refino que o refinado passa, né? Que o açúcar refinado passa. Ele tem sua cor mais forte, mais característico, né? Assim como o melado, semelhante ao da rapadura. Então, ele tem um gosto mais forte. Então, ele não é branquinho, porque ele não passa pelo processo de
branqueamento, ele já vem da forma, vamos dizer que natural. Pode ser utilizado para preparos de pães, bolos, biscoitos, granolas. Ele também pode ser utilizado para adoçar o suco, o chá, o café. Só que as pessoas não gostam muito de adoçar as coisas com ele, porque ele tem um gosto muito forte. Tem gente que fala que tem gosto de rapadura, ou de melado, ou da cana-de-açúcar, e eles não gostam. Porque imagina, você beber um suco de laranja com gosto de rapadura. Então, assim, as pessoas não costumam utilizar muito esse açúcar para adoçar bebidas. Já o açúcar demerara, a gente pode perceber que ele contém cristais. E esses cristais é em volta de uma película de mel, aderente de mel. E a clarificação desse açúcar é realizada apenas com leite de cal, tá? Esse açúcar tem uma cor mais escura, mas a gente pode perceber que ele tem umas partes mais branquinhas do que outras, ok? E eles têm essa coloração porque não passou pelo refino, tá? Assim como o açúcar refinado, que é aquele açúcar de mesa que a gente utiliza na nossa casa. Esse açúcar, gente, ele é um resíduo da própria cana-de-açúcar. Porém, a gente precisa prestar atenção em uma coisa. Quando a gente for adoçar, né, se vocês gostarem desse açúcar e forem comprar, ele não é um açúcar que dissolve rápido. Então, ele demora algum tempo, alguns minutos. Então, vamos supor que você for adoçar um suco, você não vai fazer igual o açúcar de mesa, né? Você vai colocar e mexer, pronto, acabou. Não, o açúcar demerara, ele vai demorar. Então, você vai adicionar o açúcar, vai mexer, vai esperar um tempo e vai mexer de novo, que aí ele vai estar já dissolvido, tá? Mas demora, dependendo da quantidade, né? Demora uns 10 minutinhos, mais ou menos, e aí você vai mexendo e vai vendo. O açúcar de confeiteiro. Esse açúcar contém grânulos bem finos, gente, ele é fofinho. Não sei se vocês já tiveram oportunidade. Ele é bem fofinho de se mexer. Ele não é igual ao açúcar que a gente tem, esses normais, né, que a gente utiliza na nossa casa, porque ele parece uma nuvenzinha quando você aperta ele. E ele é muito utilizado na indústria alimentícia, para preparos de bolos, glacês, coberturas, suspiros. E se você nunca teve a oportunidade de ver esse açúcar, talvez você já viu e não percebeu. Vocês já compraram o sonho que ele tava com um pozinho branco em volta? Então, é esse açúcar de confeiteiro que eles passam muitas vezes em volta do sonho que você compra na padaria. Então, chegamos aqui na tabela nutricional, né, dos valores nutricionais. Eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês o seguinte. Essa tabela, estamos falando de 100 gramas. São 100 gramas, equivalente a 6,6 colheres de sopa de açúcar. Nós não estamos falando de uma colher de sopa de açúcar. Estamos falando de 6,6 colheres de sopa de açúcar. Então, vamos lá. Açúcar refinado. Proteína, 0. Carboidrato, 99,75. Fibra, 0. Cálcio, 1. Ferro, 0,06. Vitamina C, 0. Vitamina B, 0. Vitamina D, 0. Vitamina E, 0. 0. Mascavo. Proteína, 0,12. Carboidrato, 98,09. Fibra, 0. Cálcio, 83. Ferro, 0,71. Vitamina C, 0. Vitamina B, 0,041. Vitamina D, 0. Vitamina E, 0. Já o açúcar de confeiteiro e o açúcar demerara, eu não achei em tabelas confiáveis, tá? Então, por isso que ele está com esses tracinhos aqui. Açúcar cristal. Proteína, 0. Carboidrato, 99,98. Fibra, 0. Cálcio, 1. Ferro, 0,01. Vitamina C,
B, D e E, 0. Peguei, aqui está a referência, se vocês quiserem utilizar. Eu iria colocar outras tabelas, tá? Só que eram valores tão próximos que eu não vi necessidade, tá, de adicionar aqui. E aí o que acontece? Lembrando que são 100 gramas. Gente, 100 gramas é muita coisa, principalmente para algumas pessoas. Tem pessoas que no meu consultório não consomem nenhuma colher de sopa de açúcar por dia, né? Porque eu faço cálculo de açúcar para os meus pacientes. Então, assim, eles consomem o que eles podem por dia, tá? Infelizmente, vai ter gente que não vai ter essa visão e vai achar que, meu Deus, 83 de cálcio é muita coisa, eu vou consumir 6,6 colheres de sopa por dia de açúcar. Gente, vai ter uma obesidade, vai ter algum outro tipo de problema de saúde. Então, será que vale a pena você consumir essa quantidade toda de açúcar por isso aqui de nutriente? Será que não vale mais a pena você investir em frutas, legumes, verduras, leguminosas, do que você investir o seu dinheiro em açúcar? Ah, pô, mas não existe um melhor açúcar? Existe um melhor açúcar que o seu bolso pode comprar. Você olhando aqui, gente, não tem grandes diferenças. Eu, por exemplo, tem dia que eu não consumo açúcar. Tem outro, o dia que eu mais consumo açúcar é o dia que eu faço como um pedaço de bolo de chocolate, por exemplo. E assim, açúcar para adoçar as coisas eu não utilizo. Então assim, eu vou ficar triste porque eu não consumi e eu não ganhei 83 de cálcio. Não, gente. Então, a gente precisa ter um pouco mais de consciência. Todas essas informações foram retiradas desses sites aqui. Todos eles são artigos científicos, ok? Se vocês quiserem saber mais, é só vocês pesquisarem essas referências. E é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até o próximo vídeo.